Dia 29 de março de 2026. Vamos ler Provérbios, capítulo 29. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023 aqui no canal. Ler Provérbios nos traz sabedoria. O livro de Provérbios, ele é formado por 31 capítulos e todos são capítulos que mostram como tomar decisões melhores e mais inteligentes para todas as áreas da nossa vida. É um livro que foi deixado por Deus para nos trazer revelação, inspiração, discernimento, clareza, entendimento para termos o caminho da felicidade, da prosperidade, da honra, do cuidado com a nossa família, do cuidado com os nossos filhos, do cuidado com os nossos negócios. Deus deixou esse livro para esse propósito. Tem um livro que diz que se você fizer isso, meditar todos os meses em Provérbios e o mais importante, colocar em prática esses ensinamentos, você depois de 2 anos começa a tomar decisões melhores. E depois de 5 anos, você prospera em todas as áreas da sua vida. Então, basta que você leia um capítulo por dia e você consegue fazer a leitura mensal de Provérbios. Hoje é dia 29, nós vamos ler o capítulo 29, que nos diz no versículo 1: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aceite a correção das pessoas, escute os conselhos de pessoas sábias. Quando nós lemos Provérbios capítulo 9, nós lemos lá sobre a importância da sabedoria. Nós comentamos lá em Provérbios, no capítulo 9, que a sabedoria tem 7 colunas. E as 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Explicando brevemente um por um deles, toda pessoa que é inteligente, ela busca instrução. Ela não fica parada no tempo, ela sabe que quanto mais instrução ela tiver, mais informação ela tem para ter dados, para tomar decisões melhores. Então, o primeiro pilar, a primeira coluna da sabedoria é a instrução. A pessoa que é inteligente, a pessoa que tem sabedoria, ela busca se instruir, ela busca informação. Nesse processo de buscar informação, a pessoa adquire conhecimentos. Conhecimentos é a segunda coluna da sabedoria. Depois que a pessoa busca conhecimentos, surgem dúvidas. Naturalmente, a pessoa vai ficar com dúvidas, querendo aprofundar os conhecimentos. E a pessoa que vai avante, ela busca conselheiros, pessoas que são sábias, que já têm mais experiência naquele ramo de negócio, que podem trazer esclarecimentos e direcionamento. Esses são os conselhos. Depois que a pessoa busca conselhos, ela avança para a quarta coluna da sabedoria, que é a inteligência. É usar o próprio raciocínio, o próprio esforço, anotando e buscando aprofundar todas as informações, os conhecimentos e os conselhos que recebeu, e quando ela faz esse esforço, usando a sua própria inteligência para processar aquelas informações, aqueles conhecimentos, aqueles conselhos, ela chega no quinto pilar da sabedoria, que é o entendimento. Quando a pessoa chega no entendimento, ela já buscou instrução, conhecimentos, conselho, se aplicou, se esforçando, usando a sua inteligência, e ela tem entendimento sobre aquele assunto. Tendo entendimento, a pessoa chega no discernimento. O que é o discernimento? É clareza para tomar uma decisão. A pessoa entende
os dados, ela sabe processar aquelas informações para tomar uma decisão rápida. Ela tem discernimento, percebe com muita clareza e com muita facilidade. Isso aqui é o caminho certo, isso aqui é o caminho errado. E depois do discernimento, que é a sexta coluna da sabedoria, a pessoa atinge a sétima coluna, o sétimo pilar, que é a prudência. A prudência é quando a pessoa consegue tomar a melhor decisão diante de várias alternativas. Dois exemplos que nós comentamos aqui é comer uma feijoada. Comer uma feijoada é bom, mas depende do horário. Se for à meia-noite, comer uma feijoada é uma escolha, uma alternativa ruim. Mas no almoço do sábado, no almoço do domingo, pode ser uma excelente alternativa. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, você está dirigindo o seu carro, o sinal fica amarelo, indicando atenção, você pode passar ou você deve parar. A decisão entre prosseguir e parar vai ser conforme a distância que você está daquele sinal. Então a prudência é, você tem duas alternativas, você tem três alternativas e você sabe qual é a melhor decisão a tomar naquele momento. Então nós falamos desses pilares da sabedoria e esse versículo 1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Se você busca os conselheiros e os conselheiros dizem esse caminho é ruim, e muitas vezes os conselheiros estão dizendo que aquele caminho é ruim, e a pessoa recebe o aviso, recebe o alerta e não dá atenção, de repente a pessoa que não escuta acaba sofrendo um prejuízo, um dano porque não escutou. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Pode ser também o homem que não escuta a esposa, não escuta os filhos, não escuta os pais, que muitas vezes são as pessoas que amam e que estão dando alertas, dizendo, ó, saia desse caminho. Então, quando você escuta uma crítica, um conselho ou algum apontamento, preste atenção, tenha humildade, corrija a rota para que você prossiga para o bem. Versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo 2 aqui fala que é bom você se preocupar em espalhar a palavra de Deus. Se você espalha a palavra de Deus para as pessoas à sua volta, você faz com que as pessoas tenham compromisso com a honra, com a justiça, com a ética, com a correção, com a retidão, que as pessoas não aceitem a corrupção, e quando os justos se engrandecem, todo o povo se alegra. Você sabe que tem pessoas à sua volta que seguem na retidão, no caminho da verdade. Então você sabe que pode negociar, pode estabelecer sociedades, pode vender, pode viver num ambiente de paz e de tranquilidade. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando o ímpio está se multiplicando na terra, você não sabe. Você não tem um vizinho confiável, você não tem pessoas com quem você pode negociar. Você fica o tempo todo preocupado, preocupada, se pode ou não pode confiar. Então esse versículo 2 ele pode ter esse sentido, mas ele também pode significar uma questão ligada aos governos. Quando os justos se engrandecem, quando os justos estão no poder, quando eles estão governando, todo o povo se alegra, porque eles tomam decisões baseadas no interesse do desenvolvimento, do crescimento do povo. Mas quando o ímpio domina, alguém que seja corrupto, o povo suspira, o povo sofre. Então esse versículo 2 também significa, ele também chama atenção para as nossas eleições. Quando você não participa da eleição, você está se omitindo em relação a uma decisão importante.
é importante participar da eleição e escolher os candidatos que têm comprometimento com a justiça e com a verdade. Se você não presta atenção em quem você está votando, você pode colaborar para que um ímpio domine, e isso vai trazer sofrimento para o povo e inclusive para você mesmo, para você mesma, que fala assim: "Ah, político é tudo igual, é uma coisa que não me interessa". A participação dentro na escolha do seu representante é algo importante, impacta na sua vida e impacta na vida de todos. Versículo 3: O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aqui, o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, ele está falando o homem que se cuida, que procura um casamento com uma pessoa que sirva a Deus. O homem que faz isso, ele dá alegria para o seu pai. Ele vai formar a sua família, ele vai trazer netos para o seu pai, ele vai assumir um compromisso com a sua esposa e vai se desenvolver dentro da família. Você nota que pessoas que não se casam, pessoas que vivem na prostituição, só desperdiçam aquilo que têm. Pessoas que vivem na prostituição acabam se envolvendo muitas vezes com bebedices, se envolvendo muitas vezes com muitos problemas. Deus criou a família. Deus criou um projeto para que o homem tenha sua esposa, para que a esposa tenha o seu marido, para que dentro da família tenham os seus filhos, para que possam cumprir os seus propósitos. Pessoas que vivem correndo atrás de prostituição são pessoas que trazem um leque de destruição para a sociedade. Nós vemos que pessoas que se envolvem com vários parceiros, com várias parceiras, acabam ficando vazias, decepcionadas e frustradas depois de um certo tempo. As pessoas entram nesse mundo de fornicação e prostituição pensando que isso é divertido, até que elas começam a ficar marcadas por vários traumas e começam a sentir que a decisão que tomaram de se envolver com a prostituição foi uma decisão que acabou destruindo a vida delas. Versículo 4: O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então aqui, antes de ir para o 4, versículo 3, procure uma mulher para que você se case. Você que está solteira, procure um marido para que você se case. Não se envolva na prostituição. Não caia na conversa de que estamos vivendo tempos liberais e você pode ter vários relacionamentos e você pode ganhar experiência vivendo várias experiências, vários relacionamentos para você amadurecer, para que depois você consiga ter um casamento feliz. Porque muitas pessoas embarcaram nessa conversa e estão nas igrejas no terceiro, no quarto casamento completamente decepcionadas. Invista no seu crescimento pessoal, invista no desenvolvimento da sabedoria, invista no autoconhecimento, invista no seu relacionamento com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, Deus vai tratando você. Ele vai entrando em cada área da sua vida. Ele ajuda você a vencer as suas barreiras, os seus desafios, os seus traumas. E ele vai trazendo a capacidade de ter paciência, de ter resiliência, de ter resistência, de ter mansidão, humildade, de ter a empatia, de ter a sabedoria na forma de falar,
na forma de tratar as pessoas, no momento correto de dizer alguma coisa. Ele vai trazendo a, as capacidades necessárias para que você saiba lidar com as pessoas e desenvolver a sua família. Então, busque autoconhecimento, busque sabedoria, busque aprender coisas novas, uma nova língua, a tocar um instrumento musical, a aprender como cuidar da sua saúde, do seu corpo físico, a estar bem com você mesmo, com você mesma. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa por completo, uma pessoa inteira, em que você cresceu no campo espiritual, no campo almático da sua alma, nos seus pensamentos, tendo paciência, tendo empatia, tendo humildade, tendo mansidão, tendo respeito ao próximo, né? E tendo conhecimento, e também cuide do seu corpo físico, da sua alimentação, de praticar uma atividade física. E quando você aprende uma nova língua, você aprende a tocar um instrumento musical, você tem uma paz, porque você está envolvido com a música, está envolvido com o conhecimento. Isso faz de você uma pessoa mais completa por inteiro, e é isso, estando inteiro, estando inteira, que você fica pronto para ter um relacionamento com uma outra pessoa que também é uma pessoa inteira. E duas pessoas completas que têm a sabedoria e têm o seu crescimento espiritual almático e que cuidam do seu corpo, estão prontos para cuidarem da sua família e prosperar e crescer. Agora, se entregar para um homem, para uma mulher, querendo se completar, se preencher quando você não é completo, quando você não é completa, só faz que você se machuque, machuca a outra pessoa, porque você, estando incompleto, tem vários pontos abertos que vão trazer feridas para você, para ela, para ele, porque você não está completo, você não está completo. E existe um desperdício de tempo, existe um desperdício de patrimônio, existe um desperdício da sua vida, dos anos da sua vida, quando você procura se completar em um relacionamento. Ninguém vai preencher o seu vazio, ninguém vai completar você se você não tem autoconhecimento e se você não tem relacionamento com Deus. Existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus e que só você mesmo, só você mesma pode preencher em você. É algo que depende do seu autoconhecimento. Versículo 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então, o rei com juízo sustém a terra, está dizendo que o governante, ele sustenta o seu país quando ele julga com justiça. E o rei aqui pode ser o dono do negócio. O dono do negócio sustenta o seu negócio quando ele age com justiça em relação ao que ele produz, ao serviço que ele presta, à obediência à legislação no tratamento com os colaboradores. É pagando os direitos trabalhistas, fazendo recolhimento dos impostos que ele sustenta a terra. Você pode dizer assim: é muito difícil empreender no Brasil, é muito complicado pagar todos os impostos, mas se você começa fazendo coisas erradas, veja que o versículo 4 diz: mas o amigo de subornos, aquele que aceita se envolver com coisas ilícitas, a transtorna. A transtorna significa que a pessoa se frustra, ela não consegue realizar o seu projeto. Então, é difícil, mas é melhor fazer sempre a coisa certa. Começando errado e fazendo coisas erradas é que aí é que não dá certo mesmo. Versículo 5.
O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. O versículo 5 está dizendo: preste atenção quando uma pessoa elogia você demais. Que a pessoa que elogia você demais, por quê que ela está o tempo todo te elogiando? Se a pessoa está o tempo todo te elogiando, ela está vendo demais os resultados que você tem colhido. E ela está o tempo todo prestando atenção nos seus passos. Então preste atenção se a pessoa elogia você demais. Por que que a pessoa não está cuidando da vida dela, cuidando dos projetos dela, mas está o tempo todo observando você? Então, o versículo 5 é um alerta. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Então, o homem que pratica o mal, existe um laço, uma armadilha. Ele vai receber o castigo no tempo certo. Mas o justo, aquele que anda de acordo com a justiça, lembre-se de roupa justa. A roupa justa fica colado no corpo. O justo, ele anda colado com a lei de Deus e com a justiça. Ele faz o que é certo, sempre. O justo canta e regozija-se. Regozija-se significa que regoza, goza de novo. Então o justo ele canta e ele sempre tem alegrias. A ideia de regozija-se é, ele sempre tem gozo na vida dele. Versículo 7: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Então o versículo 7 está dizendo, o justo ele se preocupa com a causa dos pobres, ele se preocupa em realizar a justiça. Se ele vê que alguém está sendo injustiçado, ele procura tratar daquela situação, mas o ímpio não compreende isso. O ímpio não compreende por que que o justo está preocupado com a causa dos pobres. Se você não cuida dos pobres, você não cuida de você mesmo. No seguinte sentido, a pobreza leva as pessoas a praticarem o mal, não porque elas sejam propriamente más, mas se você pergunta para um pobre, para que um pai, uma mãe que está na pobreza, você seria capaz de furtar ou de roubar para conseguir alimento para dar para os seus filhos? Você seria capaz de matar alguém se fosse necessário para garantir a sobrevivência do seu filho? Então você percebe que com essas perguntas que uma pessoa em estado de pobreza, ela pode ser corrompida. Então, quando nós nos preocupamos com a questão da pobreza em projetos que tirem as pessoas da pobreza, que coloquem as pessoas num campo de produtividade, de buscarem conhecimento e terem um trabalho e poderem ser inseridas na sociedade, nós estamos cuidando de todos nós. Quando nós cuidamos da questão da pobreza, na realidade nós estamos cuidando do desenvolvimento do lugar em que nós moramos, do lugar em que nós habitamos. Então informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. 8. Ele não compreende, porque o ímpio é aquele que muitas vezes fala que cada um com seus problemas. E nessa ideia de cada um que enfrente os seus problemas, pode ser que alguém no meio do caminho não saiba como lidar com o seu problema, sem ajuda, sem apoio de alguém. E se alguém no meio do caminho não sabe como lidar com os problemas e cai na pobreza, a pessoa pode ficar refém de saber o que fazer, de tomar uma decisão certa e acaba sendo corruptível. A pobreza torna as pessoas corruptíveis. 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, o versículo 8 fala aqui sobre como resolver os problemas da cidade. Os homens escarnecedores só abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os sábios, eles procuram colocar a calma, instalar a calma, a paz, para resolver os problemas. 9.
O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. O versículo 9 está dizendo: nunca discuta com o tolo. Você discute com o tolo, às vezes para se divertir, dizendo assim: essa pessoa é uma tola. Mas o versículo 9 está dando um conselho aqui. Mesmo que você dê risada daquela situação, você não vai ter descanso quando você começa uma conversa com o tolo. Versículo 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram seu bem. O versículo 10 está dizendo: as trevas andam com as trevas, e a luz anda com a luz. Os homens que são sanguinários, aqueles que praticam a maldade, aqueles que passam por cima dos outros, que até mesmo são homicidas, são capazes de matar para conseguirem o que querem, esses homens sanguinários, eles aborrecem aquele que é sincero. Eles não concordam com quem anda na justiça, com quem é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Os retos procuram o bem das pessoas que são sinceras, das pessoas que são honestas. Eles são retos e eles querem andar com os retos. Esse versículo ele chama atenção. Não ande com pessoas que praticam o mal. Eles aborrecem quem anda na justiça, quem é sincero e quem anda na correção. Então você não tem nada com as pessoas que se envolvem com coisas erradas, mas deve andar com as pessoas que são retas, porque são essas que querem o bem dos que também praticam o bem. Versículo 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O versículo 11 fala sobre domínio próprio. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, está escrito assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, a carta aos Efésios fala assim: você pode ficar irado, mas você não pode deixar o sol bater sobre a ira, você não pode deixar a ira se expandir. Um tolo expande toda a sua ira. Se você deixa a ira se expandir quando você está irado, quando você está com raiva, quando você está com mágoa, quando você está descontente com uma coisa, você fala coisas erradas, você fere as pessoas à sua volta, você fala coisas indevidas, você fala no tempo errado e você destrói muitas coisas ao seu redor. Inclusive, você pode até dizer palavras que vão ferir uma pessoa por muitos anos. Então, um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre a ira e reprime. Versículo 12. Sobre essa questão de reprimir a ira, é preciso tomar cautela. Se você reprime muitas coisas e nunca fala, não trata as questões que precisam ser faladas, você pode acabar estafado, pode acabar com o seu espírito abatido. Então, se alguma coisa tem colocado ira em você, se alguma coisa precisa ser tratada, você não pode. Aqui o texto fala: o sábio encobre e reprime. Mas um esclarecimento aqui: encobre e reprime na hora. Ele tem domínio próprio. Ele fala assim: eu vou segurar isso aqui. Não vou falar nada agora. Mas tem que ser tratado. O sábio encobre, reprime na hora e depois medita sobre uma solução. Medita, vai buscar um conselho. Vai conversar com uma pessoa que tem mais sabedoria. Vai procurar receber aconselhamento. Vai procurar ver soluções. Como resolver esse problema dentro de casa? Como conversar com meu filho, com minha filha sobre esse assunto? Como que eu converso com o sócio sobre esse assunto aqui? A pessoa fez algo horrível dentro de casa, dentro da empresa. Como eu falo com esse colaborador? Será que não é hora de demitir ele? Será que não é hora de demitir ela? Então, sabe, encobre e reprime na hora,
mas não deixa sem tratar aquele assunto. Versículo 12: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O versículo 12 está dizendo, quando você ocupa um cargo de poder, um cargo de liderança, sempre aparecem aquelas rivalidades entre os subordinados. Então, vem uns falando mal dos outros, vem outros falando mal dos primeiros, e se o líder, a pessoa que está no poder, der atenção a tudo que dizem, ela vai acabar concluindo: todo mundo aqui quer o meu mal. Então, quando você ocupa um cargo de liderança, você tem que desenvolver habilidades de lidar com conflitos, saber que aquelas pessoas têm interesses. Muitos vão querer bajular você, vão querer dar presentes a você, querendo perverter a sua capacidade de tomar as decisões corretas e justas. Você precisa ter muita habilidade de gestão, de gerenciamento, administração das emoções e das pessoas, para que você não caia em mentiras. Se você escuta que um está falando do outro, verifique antes de tomar uma decisão. Pode ser que aquilo é uma fofoca, pode ser que seja uma mentira para prejudicar alguém que está ali dentro da equipe. Não tome as palavras como verdade. Avalie, veja se realmente é verdade. Chame a outra pessoa, escute a outra pessoa, dê o direito ao contraditório para que você não seja injusto com ninguém. Às vezes, aquele que vem e traz uma informação para você, é ele que tem que ser demitido. É ele que é o problema. Porque ele vem primeiro criando a mentira para receber benefício próprio, prejudicando os outros. Então, seja justo quando você ocupa um cargo de poder, um cargo de liderança. Versículo 13: o pobre e o usurário se encontram, o Senhor alumia os olhos de ambos. O usurário é aquele que cobra juros altos. Então aqui poderíamos ler assim: o pobre e o rico se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Esse versículo 13 está dizendo: não faça acepção de pessoas, não critique ninguém, não se ache superior em relação a ninguém a ponto de dizer: aquele ali é um pobre, aquele ali é de raça tal, aquele ali tem isso, não tem aquilo. Não discrimine as pessoas. O Senhor deu vida para todos. Então, tenha humildade. Não considere que você é melhor nem pior do que ninguém. Porque tem aquelas pessoas que têm dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acham que são melhores do que as outras, mas também tem aquelas pessoas que ficam com aquele complexo de inferioridade, que o tempo todo elas se diminuem. Elas falam assim, elas estão sempre se diminuindo. Então esse versículo 13 ele fala: o pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Deus criou todo mundo à imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança de Deus. Não se diminua. E você que está arrogante e orgulhoso, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Você não é melhor do que ninguém. Pode ter alguma habilidade que destaca você, mas por maior que seja essa habilidade, esse dom, o que você tem que destaca você, você não é superior a ninguém. Você vai morrer como qualquer outra pessoa. Você que se sente superior, superiora, que se acha melhor. Então, se você não for até Deus, não aceitar a Cristo, você não vai herdar o reino de Deus. Então você não é melhor do que ninguém. Não se julgue melhor, e você que tem um complexo de inferioridade, não se sinta pior do que ninguém. Versículo 14: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Então aquele que julga as causas com a verdade, ele permanece. Julgue sempre as coisas com a verdade. O rei aqui é você que é líder, que é professor, que é chefe de um departamento, que é supervisor, que é dono do seu negócio. Quando você, enfim,
qualquer cargo de liderança, de autoridade, de poder que você ocupe. Se você julga com a verdade, você vai firmar o seu trono para sempre. Isso está dizendo, você vai permanecer. 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O versículo 15 fala sobre educação dos filhos, que os pais precisam trazer a orientação. Vara fala sobre orientação e repreensão fala sobre correção. Isso dá sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Esse versículo 15, ele é muito importante para os dias atuais. Muitos pais deixam os filhos na frente de um celular, deixando que os filhos sejam educados pelo celular como se o celular fosse uma babá. Tome cuidado com isso porque as redes sociais e a internet são um ambiente perigoso. E tem muitas coisas que são disparadas na internet no meio dos desenhos animados. Tem desenhos animados em que pessoas mal intencionadas colocam coisas indevidas no meio do desenho, porque daí o pai, a mãe coloca lá: assiste esse desenho, filho, assiste esse desenho, filha. E aí você coloca na tela, o seu filho e a sua filha estão lá assistindo aquele desenho animado e no meio do desenho tem coisas indevidas. Já tem pessoas fazendo esse tipo de negócio. Então, não deixe que o seu filho e que a sua filha sejam educados por um celular. O celular não é babá eletrônica. Preste atenção no cuidado com o seu filho, no cuidado com a sua filha, porque tem coisas ali que na internet que são perigosas. Versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. O versículo 16 aqui fala: quando muitas pessoas começam a praticar o mal, começa a haver muita maldade, mas os justos verão a sua queda. O versículo 16 está dizendo que a justiça virá sobre todos os que praticam o mal. Mas você percebe aqui uma coisa no versículo 16? Deus, ele faz a justiça com os ímpios, mas ele não faz no nosso tempo. Deus, ele é paciente e Deus não tem prazer em castigar as pessoas. Por isso que o juízo de Deus demora. Às vezes você pergunta, por que o juízo de Deus é demorado? Porque Deus, ele sempre quer dar chances para que a pessoa se arrependa, para que ela faça aquilo que é certo. Deus ama quando a pessoa se converte dos maus caminhos. E por essa razão ele é tolerante, ele vai permitindo que a pessoa tenha oportunidades para mudar de vida, para se arrepender. Então, os justos verão a sua queda. Deus vai fazer justiça. Mas o versículo 16 fala: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. E eu estou lembrando aqui que se você se preocupa em evangelizar e converter o ímpio dos seus maus caminhos, você colabora para que o lugar em que você mora seja um lugar de mais justiça. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Se você fica omisso, inerte, não prega, não anuncia a palavra, não se preocupa em trazer as pessoas ao seu redor para Deus, essas pessoas podem estar no caminho da impiedade. E quanto mais pessoas no caminho da impiedade, mais problemas você enfrenta ao seu redor. Então você vai ver eles caindo? Vai chegar um tempo que Deus vai fazê-los pagar pelo que fazem. Mas você, enquanto Deus não faz a justiça, acaba sofrendo também. Porque as pessoas estão ali, fazendo mal, e você está vivendo entre elas e vendo e vivendo essas maldades que as pessoas estão praticando. Por isso é importante pregar a palavra de Deus, trazer as pessoas para o reino de Deus, porque isso também impacta em relação a você, as pessoas da sua família
e em relação aos seus vizinhos. Versículo 17: Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Então aqui o 17 ele completa o 16, né? Ele, aliás, completa o 15, A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Então 17: Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícia à tua alma. 18: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O versículo 18 está dizendo o que é profecia. Profecia é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que é a verdade. Tem pessoas que leem esse versículo e pensam no profeta, na pessoa que tem o dom de profecia. O que é o dom de profecia? É aquela pessoa que recebe a habilidade do Espírito Santo de entregar um recado para alguém. Então você está na igreja ou de repente você está na rua, aparece alguém no seu caminho e fala: Não te conheço, nunca te vi, mas o Espírito Santo me mostra que você tem orado pedindo por isso, por aquilo e por mais isso, e ele manda eu dizer a você que ele isso, isso e isso. Então existem pessoas que têm esse dom de profecia. Eu mesmo já recebi respostas de Deus dessa forma. Já recebi respostas de Deus estando na igreja. Vem uma pessoa que eu nunca vi na vida e fala exatamente o que eu estava pedindo a Deus e disse: a resposta de Deus é essa. Deus manda dizer isso para você. Essa é a direção. Isso não acontece sempre. Acontece algumas vezes. E também já recebi profecia na rua. Estava num ponto de ônibus, né, há muitos anos atrás, e uma pessoa veio falar comigo dizendo: Olha, Deus manda dizer isso e isso para você. E aquela palavra que aquela pessoa me deu era a palavra que eu precisava ouvir naquele momento. Então, isso daqui é o dom de profecia. Mas aqui o versículo 18 não é sobre esse dom de profecia. Quando ele fala aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe, ele está dizendo, não havendo pessoas que pregam a palavra de Deus, não havendo pessoas que orientam a respeito da verdade, a respeito da justiça, o povo se corrompe. Então é sobre isso. Não havendo profecia, não havendo pessoas que dizem, olha, Jesus está voltando. Se você andar na sabedoria, você vai encontrar um caminho feliz. Se você fizer isso e andar nessa tolice, a consequência vai ser essa. Não havendo ensinamento, profecia aqui está no sentido de divulgar a palavra de Deus, no sentido de ensinamento, no sentido de sabedoria. Não havendo sabedoria, não havendo ensinamento, não havendo instrução, não havendo conselho, não havendo avisos, alertas, para que as pessoas parem de seguir o caminho errado, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que guarda a lei é o que guarda a lei de Deus, que procura saber a respeito da lei de Deus. A lei de Deus é a profecia. Se você fizer isso, andar no caminho da justiça, você será bem-sucedido. Se você fizer o mal, você receberá o mal. Então, quem guarda a lei no coração para cumpri-la é bem-aventurado, é feliz. Agora, sobre o dom de profecia, Deus pode usar, quando você está indo por um caminho, alguém para entregar uma profecia, dizendo: olha, se você continuar a fazer o que você tem feito escondido, você pode sofrer as consequências disso. Deus pode usar um profeta, uma pessoa que tem o dom de profecia para dar um alerta. Ou para dar um alerta quando você não percebeu um perigo, para te dar um aviso. Ou para confirmar, quando você tem dúvida, será que eu estou no caminho certo? Deus pode usar também uma pessoa com o dom de profecia para dizer: siga por esse caminho, você está indo pelo caminho certo. Também pode acontecer isso, mas a profecia aqui
Não havendo profecia, não havendo pessoas que pregam a verdade, a justiça, a sabedoria, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que obedece à lei, a lei de Deus e também a lei dos homens, esse é bem-aventurado. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Esse versículo 19, quando ele fala o servo, ele está dizendo a pessoa que age como escravo. A pessoa que age como escravo do vício, a pessoa que é teimosa, o servo aqui, é a pessoa que vive numa dimensão de escravidão. Ela não aceita a correção. Então, ainda que ela entenda, ela não vai atender. É aquela pessoa que não quer aprender, ela não quer crescer. Ela tem uma mentalidade servil, uma mentalidade de servo, de escravo. Ela não tem a intenção de buscar sabedoria, de crescer. O versículo 19 está dizendo que existe o sábio, aquele que quer crescer, quer aprender, quer prosperar, quer avançar. E existe o escravo, aquele que não quer aprender. Versículo 20: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há de um tolo do que dele. Então aqui o versículo 20 fala sobre cuidado com as palavras. Escute antes de você falar, antes de se posicionar. Versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade por derradeiro, ou seja, por último, né? Derradeiro significa por último ele quererá ser seu filho. O versículo 21 está dizendo que você assume total responsabilidade pelas pessoas que você cuida. Se você cuida de alguém com muita atenção, mesmo não sendo seu filho, essa pessoa no final vai querer que você seja o pai, a mãe dele, dela. Então, você tem que ver nos seus relacionamentos até onde você quer ir com alguém. Tem empregadores que às vezes contratam um jovem aprendiz e acabam ficando como tratando muito bem esse jovem aprendiz, acabam tendo que assumir a paternidade. Então, se você não quer isso, coloque um limite. Diga para a pessoa: eu não sou teu pai. Porque tem pessoas que são, né, empresários que são donos do seu negócio, começam a cuidar, querendo o bem mesmo, daquele jovem aprendiz, dizendo: olha, se esforce, se empenhe, se dedique, né, e dando atenção. E pode haver uma confusão nos papéis ali. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O homem iracundo, aquele que vive irado, levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Quem está furioso pode matar alguém, pode xingar as pessoas, pode ofender. Então ele só multiplica as transgressões. Por isso que Provérbios fala para ter domínio próprio. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá porque o soberbo trata mal as outras pessoas. Acha-se superior em relação aos outros. E o soberbo não percebe os seus pontos fracos, não percebe as suas fraquezas, não percebe as suas deficiências. Chega um momento em que o soberbo está isolado. Agora, o humilde trata bem a todos, respeita a todos. Então, ele é bem-vindo nos lugares em que ele chega. O humilde, quando alguém vê que ele está indo num caminho errado, por ele ser humilde, as pessoas sabem que podem ir lá e conversar com ele, que ele vai ouvir. Então, o humilde, ele recebe honra. O humilde é a pessoa sábia, a pessoa inteligente. O orgulhoso é o tolo, porque perde apoio, perde amigos, perde conselho. Quando ele está indo por um caminho errado, ninguém avisa, porque falam, se falar para ele, ele é orgulhoso, ele não vai aceitar. Então a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 24.
O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Quem se envolve com pessoas que fazem coisas erradas vai receber a maldição. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então aqui o 25 fala que o medo do homem armará laços. Se você está com medo de fazer alguma coisa, não faça. Se você está com receio, dúvida, então procure informações, aprofunde o conhecimento a respeito desse assunto. Por que que você vai entrar no negócio que você... Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Você vai cair no laço. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Quem confia no Senhor sempre busca ter a sabedoria. Provérbios fala, faça as coisas com sabedoria. Então quem confia no Senhor e obedece ao Senhor. E obedecer ao Senhor significa buscar conhecimento e sabedoria para tomar de decisões. E significa andar na justiça, na retidão, na correção, na verdade, na honestidade. Então, o que confia no Senhor e vai cumprir isso, será posto em alto retiro. 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. O versículo 26 está dizendo que muita gente busca o favor de quem é autoridade. E muitos buscam a face do príncipe, inclusive os corruptos. Eles buscam a face do príncipe para justificar as coisas erradas que fazem. Mas o juízo de cada um vem do Senhor. Mas no final de tudo, mesmo que alguém que faz uma coisa errada procure um príncipe para conseguir, por meio do suborno, escapar, ele não escapa do juízo do Senhor. Versículo 27, a abominação, e o versículo 26 também é um alerta em relação a quem é o príncipe. Se você é o líder, o chefe, o supervisor, o professor, o que tem a caneta na mão, você muitas vezes é procurado com propostas para coisas erradas. Então, o versículo 26, ele também é um alerta. Muitos buscam a face do príncipe. Muita gente que faz a coisa errada vai procurar você quando você está num cargo de liderança para que você concorde, compactue com a coisa errada. E você não deve concordar e não deve compactuar, porque o juízo de cada um vem do Senhor. Quando você concorda e quando você compactua com o erro, você também tem a sua parcela do juízo do Senhor. Então, esse versículo 26, ele tem os dois lados. Muita gente busca a face do príncipe, busca o governador, o prefeito, o líder, o chefe, o dono do negócio, busca a face do príncipe. A face do príncipe pode ser um pastor, porque nós estamos num ano de eleição. Muitos podem buscar a face do pastor de uma igreja para que ele influencie as pessoas a votarem em um certo candidato que não é um candidato alinhado com a palavra de Deus. Em troca de dinheiro, em troca de vantagens, em troca de favores, muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Se você é um líder de uma célula, se você é pastor de uma igreja, se você ocupa um cargo de influência entre um grupo, seja de jovens, de homens, de mulheres, e você compactua com isso, o juízo de cada um vem do Senhor. Versículo 27. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio de retos caminhos. Então o versículo 27 diz, para o justo é a abominação, o homem iníquo. E para o ímpio é a abominação o de retos caminhos. Em resumo, a luz anda com a luz e as trevas andam com as trevas. Os justos amam os justos e os ímpios amam os ímpios. Os justos aborrecem o iníquo e os ímpios aborrecem o de retos caminhos. Essa é a meditação de Provérbios 29. O destaque de Provérbios 29 fica para o verso 1, que fala que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço será quebrantado de repente.
sem que haja cura, escute a correção. O versículo 2 que fala que devemos participar das eleições, porque quando nós, os justos, se engrandecem, a sociedade fica melhor. Vários versículos que falam sobre os pais educarem os filhos, fala sobre o cuidado com os elogios e também sobre o cuidado com o próximo, com o pobre, para que você aconselhe as pessoas, para que elas recebam crescimento, desenvolvimento, e isso impacta na sua vida ao seu redor. E esse versículo 26, que fala que muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Você receberá o julgamento por tudo aquilo que você fizer. E se você ocupa um cargo de liderança, preste bem atenção para não entregar esse cargo para coisas erradas, para compactuar, concordar com propostas para a prática de coisas ilícitas e que são contrárias à lei de Deus e também à lei dos homens. Agora eu faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que todos nós temos pecados e que os nossos pecados nos separam de Deus. A única forma de nos aproximarmos de Deus novamente é confessando a Jesus. Então aqui na tela você vê a oração de confissão. Quando você confessa que você aceita Jesus, você está aceitando o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu na cruz, ele ofertou a sua própria vida e morreu em nosso lugar, sendo ele um homem justo, para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados. Quando você aceita Jesus, você está dizendo assim: eu reconheço que sou pecador e eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e ele morreu, e com a morte dele eu recebo o perdão dos pecados, e com o perdão dos pecados eu recebo o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, a presença de Deus em mim, e assim eu me torno filho de Deus. Eu tenho mais uma vez a conexão, a religação com Deus. Então, ligue o seu pensamento em Deus agora e creia que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pela nossa vida, por toda a humanidade, e faça essa oração de confissão comigo. Declare em uma voz audível, para que você esteja entregando a sua vida a Deus. Declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora declare a frase 2: Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E agora a frase 3: Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Ore sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que entregou a vida dele e hoje ele ressuscitou e está à direita de Deus, ouvindo todas as nossas orações. Quando eu digo hoje, lá, quando ele morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou e desde lá até a eternidade, ele ouve as orações de todos os santos e leva ao Pai, que dá a resposta a tudo o que você tem pedido. Dizer que ele dá a resposta a tudo não significa que ele sempre vai dizer sim. Ele tem 3 respostas: o sim, o não e o espera. Por vezes, Deus vai dizer a você, a um pedido seu, que a resposta é não. O não de Deus significa o sim de Deus para muitas outras coisas. Agradeça quando Deus te diz não. Se ele disse não, é porque aquele projeto é ruim e ele está desviando você de um caminho ruim para você. O não de Deus para uma coisa que você pede é o sim para as coisas melhores para você. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela leitura de Provérbios 29. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos humildes para aceitarmos a correção e crescermos em todos os desafios ao longo da vida. Pedimos que o Senhor abençoe esse pai, essa mãe,
para que possam orientar os seus filhos na direção dos teus caminhos. Pedimos que o Senhor venha dar a nós o dom a força para lançar a profecia, trazer a tua palavra ao redor das pessoas que estão próximas a nós, para que elas andem na justiça. Pedimos também que o Senhor venha nos ajudar a ter firmeza diante das propostas indevidas, para sempre andar no caminho da justiça. Graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos. Amém. E amém. Dê glória a Deus por mais um dia e por mais uma meditação. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.